Olá! Nessa videoaula, daremos continuidade ao detalhamento da arquitetura do conjunto de instruções do MIPS 32. Mais particularmente, nos dedicaremos às instruções aritméticas. As instruções que realizam operações aritméticas de ponto fixo no processador MIPS 32 podem ser observadas no cartão MIPS. Mais especificamente, nessa tabela que se encontra nesse slide, observamos instruções aritméticas em assembly do conjunto de instrução da arquitetura do MIPS 32. Também há algumas pseudo-instruções. Pseudo-instrução, como o nome mesmo já diz, é uma instrução falsa. Uma instrução que não pertence ao núcleo de instruções do conjunto de instruções do MIPS 32. Também dizemos que uma pseudo-instrução não é uma instrução nativa do conjunto de instruções do processador. Pseudo-instruções existem para facilitar a vida do programador de linguagem assembly e tornar o programa em assembly menor e mais legível. Uma pseudo-instrução é convertida em uma ou mais instruções assembly nativas durante o processo de montagem realizado pelo assembler. Voltando ao detalhamento das instruções aritméticas nativas do MIPS 32, todas as instruções dessa categoria se encaixam em um dos dois tipos de formato possíveis para instruções de linguagem de montagem. O primeiro formato de instrução aritmética traz no seu corpo endereço de 3 registradores: RD, para representar registrador destino, RS, para representar o registrador que vai armazenar o primeiro operando, e RT, para representar o registrador que vai conter o segundo operando realizado na operação aritmética. O segundo formato de instrução aritmética traz no seu corpo o endereço de 2 registradores, RD e RS, mais um campo imediato, representado por uma constante. O detalhamento e uso de cada uma das instruções do conjunto de instruções aritméticas do assembly do MIPS, dessa tabela, deve ser estudado. E dúvidas poderão ser esclarecidas em reunião virtual síncrona. Nesse slide, observamos alguns exemplos de uso de alguma das instruções mostradas na tabela à esquerda. O primeiro uso de instrução assembly aritmética nativa é o ADD. ADD, ou AD, é o mnemônico ou o apelido da instrução de adição usada no MIPS 32. O AD é uma instrução do tipo do primeiro formato de instrução do MIPS, que contém somente registradores como operandos. Nesse caso, 3 registradores. No primeiro exemplo, é mostrado que o conteúdo do registrador $S0 vai ser somado ao conteúdo do registrador $T0 e o resultado dessa soma vai ser armazenado no registrador de destino $S1. No segundo exemplo, temos uma nova instrução, a instrução SUB, também pertencente ao mesmo formato que a ADD. SUB é um mnemônico que indica que a operação a ser realizada será uma subtração. No terceiro exemplo, observamos uma nova instrução nativa, o ADDU, cujo mnemônico significa uma adição sem sinal, U de unsigned. No quarto exemplo, é mostrado mais uma instrução nativa, o ADDI. O mnemônico ADDI significa adição com um tipo de dado inteiro, representado em um campo imediato da instrução. Essa instrução soma o conteúdo de um registrador a um valor inteiro representado em um campo imediato de tamanho de 16 bits.
dentro da instrução. Ainda nesse slide, há alguns exemplos, eu vou mostrar alguns exemplos de pseudo-instruções. Esses exemplos de pseudo-instruções e os demais usos de instruções mostradas nessa tabela devem ser cuidadosamente estudados. Uma das características que detalham uma arquitetura é o tipo ou formato de representação da instrução em linguagem de máquina. No MIPS, qualquer instrução se encaixa em somente um dos três tipos de representação: tipo R, tipo I ou tipo J. O que todos os três tipos de representação têm em comum é o campo OP ou o campo opcode, que representa o código da operação realizada pela instrução. O campo OP é um campo composto pelos 6 bits mais significativos da instrução. Como qualquer instrução no MIPS 32, o MIPS 32 tem 32 bits, o campo OP é composto pelos bits 31 até o bit 26 da instrução, inclusive. A funcionalidade do campo OP é representar o tipo ou a instrução a ser decodificada ou interpretada pelo processador. Para instruções do tipo R, o valor do campo OP é sempre igual a 0. Os campos RS, RT e RD representam cada um o endereço dos respectivos registradores RS, RT e RD. Cada um desses campos é de 5 bits de tamanho, pois pode representar qualquer endereço de um dos 32 registradores do banco de registradores do MIPS. O campo SHAMT quer dizer Shift Amount, tem 5 bits e é um campo da instrução do tipo R, usado somente por instruções de deslocamento e de rotação e serve para indicar a quantidade de bits a ser deslocada ou rotacionada dentro de um registrador, usado por uma operação de deslocamento ou de operação de rotação. O campo funct, de 6 bits menos significativos da instrução do tipo R, serve para indicar qual a função, qual instrução do tipo R que se trata. O segundo formato de representação, o formato tipo I, tem, além dos campos OP, RS e RT, um campo IMM. IMM significa immediate, campo imediato de 16 bits de tamanho para representar uma constante inteira com ou sem sinal, dependendo da instrução. Mais detalhes envolvendo os formatos de instrução devem ser estudados na referência indicada no plano de ensino. Nesse slide, observamos o detalhamento da representação das instruções tipo R que usamos nos exemplos dessa videoaula. Na primeira tabela, eu represento os valores dos campos em decimal e na segunda tabela, eu represento os mesmos valores em binário ou em código de máquina. Na primeira coluna de cada tabela, eu mostro o exemplo da instrução em assembly do MIPS. E nas demais colunas das tabelas, os valores correspondentes à informação contida em cada campo para cada exemplo mostrado nessa videoaula. Nesse slide, observamos também o detalhamento da representação das instruções do tipo I que usamos nos exemplos dessa videoaula. Na primeira tabela, eu apresento os valores dos campos em decimal. E na segunda tabela, eu represento os mesmos valores em binário, ou em código de máquina. Na primeira coluna de cada tabela, eu mostro o exemplo da instrução em assembly do MIPS. E nas demais colunas das tabelas, os valores correspondentes à informação contida no exemplo para cada campo mostrado. Com isso, eu termino aqui o conteúdo proposto para essa videoaula. Até a próxima!